Olá, discípulos de Jesus. Aqui é o pastor Gary e hoje eu vou falar sobre o que é o movimento dos discípulos. E eu quero te pedir para assistir até o final, porque você vai descobrir coisas que você provavelmente não sabia. Bora lá? Então, o que é o movimento dos discípulos? Vamos por partes, vamos voltar e contar um pedacinho rápido da minha história. Eu morava na Califórnia. Quando eu tinha 13 anos de idade, meu pai falou, bora para o Brasil, somos missionários. Na realidade, um pouco antes, mas com 13 que nós viemos. Bora lá, vamos mudar para a selva amazônica. Uma grande aventura. E aí, na selva amazônica, com 13 anos de idade para frente, comecei a aprender o português, fazer amigos brasileiros, amazonenses, e veio uma família muito querida, né, morar em nossa casa, pastor Neri, sua esposa Janete e família, né, e viraram parte da nossa família, e nós começamos um grande entrosamento no Brasil. Aprendi o português, e o tempo foi passando. Daqui a pouco eu comecei a ver que eu amava o Brasil e os brasileiros. Mais tarde eu comecei a ver que eu não somente amava o Brasil e os brasileiros, eu me sentia brasileiro também. Me lembro que eu estava num congresso internacional em Miami, com gente de mais de 100 países lá. E foi engraçado que eu estava andando num corredor do evento e alguém de longe me viu e começou a gritar no português, ei, você é brasileiro? Aí eu aproximei e ele falou, você é do Brasil? Eu falei, eu moro lá e tal. Eu falei, por que você me viu de longe e vai perguntar quando tem gente aqui de um monte de países se eu era brasileiro? Ele falou que você tem jeitão de brasileiro. Eu falei, beleza, então. Na época eu não era cidadão brasileiro, mas já morava aqui há anos. Quando eu fiz 18, né, nós fomos embora da selva amazônica, fui morar fora, fiz seminário, preparei para um chamado ministerial e depois, com 20 e poucos, Deus falou comigo, né, deixa os Estados Unidos, a terra de origem da qual você veio, muda para o Brasil que seu destino é lá. Você vai investir sua vida lá num propósito que eu tenho para você. Falei, bora Deus, eu faço o que o Senhor quiser. Mudei de volta para cá pela fé, vivia pela fé, começamos a fazer cruzadas de milagres, rodar a nação, depois comecei a rodar de vez em quando outras nações, em viagens missionárias, fui para pregar o evangelho algumas vezes em países em meio de guerra, lugares muito perigosos, como também em lugares não tão perigosos, cidades grandes, e vimos Deus operar muito. Deus me deu uma visão quando eu estava começando, de tentar valorizar os princípios da palavra. Beleza, então comecei esse ministério, fomos passando o tempo, o trabalho cresceu, com o passar do tempo, né, nós lançamos alguns projetos, como a editora Atos, que espalhou pela nação, e os livros e bíblias publicados, né, começaram a sair aos milhões de cópias e abençoar muitas vidas. Nós fundamos um seminário teológico chamado Cristo para as Nações, em Belo Horizonte, onde eu morava, e ali nós começamos a treinar a gente para o ministério com uma visão diferente, saindo um pouco de um espírito religioso, né, e morto, e algo cheio do poder do Espírito Santo. Deus começou a agir, levantamos milhares de obreiros para a obra, né, a maioria dos quais hoje estão na obra de Deus, ministrando a palavra como missionários, pastores e assim em diante, conforme o chamado. Tempos bons, Deus agiu muito. Comecei a escrever livros, depois chegou uma época que Deus falou comigo para ir para a televisão para pregar a palavra. Fomos primeiro para Minas Gerais, numa rede chamada Bandeirantes, com um programa há alguns anos. Depois fomos para a rede nacional de televisão, na rede TV, e vimos muita gente tocada. Cresceu muito o trabalho, mas no meio de tudo eu tinha esse sonho de algo grande que Deus queria fazer aqui na nação brasileira e no mundo. E, infelizmente, eu comecei a sentir que tinha coisas erradas na igreja evangélica. Comecei a ver que tinha coisas que estavam fora de ordem, gente com a visão mais de construir seu próprio reino do que o reino de Deus. Preguei mega eventos, às vezes em mega eventos numa sala VIP, com outros líderes de nome, eu pensando, vamos falar sobre cada um, né, compartilhar um pouco o que Deus está falando com ele. Em vez disso, muitas das conversas eram a respeito de projetos do homem, reino do homem,
eram coisas carnais e banais e não espirituais. Às vezes tinha a ver com quem ficava conhecido mais e quem tinha mais gente, quem tinha mais dinheiro, quem tinha maiores prédios e mais influência. E começou a me entristecer. Não estou dizendo que todo mundo era assim, tá? Não era todo mundo. Mas era muito mais do que era saudável. E começou a me assustar. Comecei a ponderar e orar e pedir a Deus. Fala comigo, Deus, porque acho que alguma coisa está faltando no movimento evangélico hoje em dia. E aí eu comecei uma busca e fui muito forte uma manhã quando Deus começou a falar comigo. Eram 6 da manhã que eu acordei, estava em Uberaba, Minas Gerais, com um grupo de várias igrejas reunidos e a gente fazendo uma conferência num teatro na cidade. E 6 da manhã acordei no hotel que eu estava hospedado, comecei a orar e o Espírito Santo começou a falar comigo. Não sei se vocês já teve essa experiência, eu já tive o privilégio de ter muitas vezes, mas esse dia foi uma daquelas experiências em que você conseguia, não era audível, mas conseguia ouvir a voz do Espírito Santo de forma muito clara e muito objetiva, sabe? Dava para ver o que ele estava falando. E o Espírito de Deus me falou assim: você tem coragem e disposição a voltar à minha palavra, estudar tudo, em vez de ir para a palavra com ideias preconcebidas e doutrinas já formadas, indo para a palavra então para fazer a palavra alinhar com o que você já predeterminou, e você tem a coragem de ir agora para a palavra, ao contrário, em vez de você querer fazer a palavra se alinhar contigo, você agora vai se alinhar com a palavra. Eu falei, olha Deus, eu entendo o peso daquilo que o Senhor está me chamando para fazer. Entendo sim, eu sei que não é brinquedo, mas eu topo, Senhor, vou fazer. Eu topo. E eu sabia que Deus estava me chamando a algo que poderia me custar. Porque pensa, eu já estava nessa época, muitos anos no ministério, trabalhando para Deus, ministrando a vidas, e agora eu tenho que talvez repensar coisas que eu vinha pregando e ensinando, mas eu falei, Deus, eu topo, com humildade e integridade. A palavra de Deus tem que ser autoridade em nossas vidas. Jesus deixava muito claro, ele batia nos líderes religiosos na época dele, porque eles colocavam acima da palavra suas tradições e dogmas e crenças que eles tinham predeterminado, que muitas vezes as contrariavam as Escrituras e eles colocavam com mais autoridade do que a palavra. E diversas vezes Jesus falava, para de colocar a tradição do homem acima da palavra de Deus. E é o que o Espírito Santo falou comigo. Comecei uma busca. Foi engraçado, porque nos primeiros anos, e esse foi um processo de alguns anos, mas nos primeiros 2, 3 anos, nessa busca, eu comecei a enxergar um monte de coisa que estava errado. Falei, está errado, nós estamos fazendo errado aqui. Aí eu olhava outra coisa no livro de Atos, olhava outra coisa no Novo Testamento, falava, está errado aqui também, está errado, está errado, está errado. Aí comecei a falar, está errado isso, está errado aquilo. Um monte de gente começava a ouvir, isso mesmo, está errado. Mas passou uns 3, 4 anos nisso, e um dia eu estava orando e ponderando, falei assim, tá bom, está errado, estou apontando para pessoas coisas erradas, coisas que precisam mudar, mas mudar como? Como se faz para ter o certo? E um dia o Espírito falou comigo, sua mensagem virou negativa. E o Evangelho são boas novas e você está só falando que está errado, que está ruim. Isso é um problema. Falei, não, mas isso é profeta. Profeta fala só o que está errado. Ah, é? Volta e estuda sobre profetas. Você vai ver que geralmente profeta ele fala, está errado isso. E o que Deus quer de você é isso. Então não dá para ficar nesse negócio de só falar o que está errado. E eu comecei uma busca com Deus, dizendo, me mostra então como pegar as coisas que estão erradas, consertá-las e alinhá-las com tua palavra. E meu amigo, discípulo de Jesus que está me assistindo, eu vou te falar que o Espírito de Deus começou a falar comigo de sobremaneira. Ele precisou usar algumas coisas que eu não gostei, para eu realmente ouvir, parar e ficar mais quieto e ouvir, porque era muito agitado, corre aqui, faz isso, faz aquilo, mil coisas acontecendo. E Deus precisou permitir um período de Jó na minha vida. Dor. Eu, anos antes, tinha quebrado meu crânio e meu pescoço numa viagem missionária.
E a sequela daquilo demorou anos para vir, mas começou a vir com força. E eu comecei a sentir agonia de dor, não conseguia dormir, acordava com dor, passava o dia com dor. E eu passei a ocupar durante longas horas uma poltrona na minha casa, com muita dor, com dificuldade de fazer alguma coisa. Comecei a fazer o quê? Orar e estudar a palavra como nunca. Peguei livros e para entender melhor a palavra, estudei. Deus começou a me mostrar uma coisa atrás da outra. Mas quando eu comecei a enxergar o que se faz para fazer o certo, foi uma revelação. Foi algo tremendo, empolgante e tem transformado a minha vida e minha visão ministerial. Antigamente, eu confesso que eu tentava agradar com o nosso ministério. Depois eu vi que Jesus não tentava agradar, ele tentava falar a verdade. Se ele tinha que corrigir alguém, ele corrigia. Se ele tinha que chamar a atenção de alguém, ele chamava a atenção. Ele não estava preocupado em ofender também. Hoje parece que vivemos a geração não pode ofender ninguém, né? Não sei o quê. Mas Jesus não vivia isso. Ele ofendia se a pessoa queria ficar ofendida. Não é que a gente procura ofender alguém, mas a gente deixa de ter medo de ofender alguém e falamos a verdade, né? Sem estar dando mais valor ao sentimento de ofensa ou não de alguém, porque às vezes a pessoa tem que ofender para depois repensar, arrepender e mudar seus comportamentos. Mas enfim, Deus me revelou tanta coisa. Como voltar a ser um discípulo de Jesus de verdade, que é ousado, cheio do Espírito Santo, forte na palavra. Como quebrar algumas das coisas erradas. Vamos enumerar aqui rapidinho. Nós fizemos o prédio ser o templo do Espírito Santo, como se misturássemos o templo de Salomão com a nova aliança, que é extremamente errado, e nisso deixamos de entender que onde o Espírito Santo habita na nova aliança não é num templo, não é no prédio que a gente chama de igreja, e sim em nós. E quando nós colocamos o Espírito Santo na igreja, no prédio, no templo, né, que não é a casa de Deus, nós deixamos de entender que Ele está em mim, Ele está em você, e Deus quer agir com poder e força e unção através da sua vida. Nós também começamos a misturar velha aliança com nova em um monte de outros tópicos, que eu não posso enumerar todos aqui agora, mas só dando uma pincelada por cima, nós começamos a fazer as pessoas acharem que é só falar eu tenho Jesus, eu aceito Jesus e está resolvido. E Jesus deixou muito claro que se você não é discípulo dele, você não é dele. Tá, não, sim, mas eu aceitei Jesus, eu sou discípulo dele. Não é assim. Ser discípulo não é só levantar a mão num culto e frequentar de vez em quando e viver como você quer. Ser discípulo é algo transformador, onde você entrega tudo que você é, tudo que você tem, todas as escolhas, todo o seu futuro na mão de Deus e deixa Ele mandar. E você começa a aprender coisas novas que a palavra de Deus ensina. Nós não estamos fazendo discípulos de verdade, nós colocamos o poder de Deus preso atrás de quatro paredes, em vez de estar em nós e afetando e transformando, como no livro de Atos fazia o mundo daquela época, e nós precisamos fazer isso no mundo de hoje em dia. Nós paramos de amar de verdade e ficamos muitas vezes falsos e vivemos só para derrubar e julgar uma outra em vez de ter ágape de verdade. Mas Deus me mostrou que podemos sim resgatar o verdadeiro, podemos levantar discípulos de verdade, podemos andar cheio do Espírito Santo hoje e podemos ver a glória de Deus agir em nossos dias. O sonho está aí, Deus está começando algo novo, chamo você para participar conosco, ajudar a gente a fazer outras pessoas conhecerem o nosso trabalho. Nós estamos lançando vídeos, artigos, livros, para abençoar vidas, seminários, ensino e vindo com um grande movimento para transformar a vida, chamado Movimento dos Discípulos. Assiste, divulga, aperta o like ali embaixo, que ajuda a nível dos mecanismos aqui de divulgação online, assina nosso canal, fala para os outros assinarem, que nós estamos sempre colocando vídeos novos, vai para o nosso portal, que está aqui na tela agora, para você poder ir ver mais do que estamos fazendo, o que Deus está fazendo. Temos uma loja com material para abençoar a tua vida, que está aqui o endereço na tela aqui agora, e faça parte conosco
por oração e divulgação de um grande mover de Deus que o Espírito Santo está levantando hoje em dia.